Eita, cadê? Volta aqui. Vamos lá, ó. E aí, vamos começar a falar sobre os biomas brasileiros. Biomas, o que são biomas? Como eu já disse a vocês, os biomas, eles nada mais nada menos serão um conjunto de ecossistemas. Só que esses ecossistemas que vão constituir um bioma, que vão formar um bioma, eles vão ter características muito parecidas. Ou seja, para mim ter um bioma, a gente vai ter que ter algo parecido, tanto de fauna, que são os animais, quanto de flora, tá bom? Mas aí, ó, vamos relembrar os biomas terrestres, mundiais. A gente tem aqui, ó, observem. A gente tem, deixa eu pegar o marcadorzinho aqui para marcar com vocês. A gente tem aqui, ó, o primeiro bioma, é o bioma da tundra. O bioma da tundra, ele vai estar situado na região do hemisfério norte, que é essa região daqui de cima, ó. Estão vendo? Bem azulzinha, que é uma região mais fria. A tundra, ela vai ser marcada por um bioma frio, que é justamente aquele que a gente viu que temos grandes campos que vão estar sempre cobertos de gelo, que a gente vai ter diversas aves, diversos mamíferos. Exemplo de ave, os pinguins e aquelas aves que vivem nas encostas, que vivem na beira dos mares. Exemplo de mamíferos, os ursos polares, certo? Só que, infelizmente, hoje, o bioma da tundra, ele está sendo muito devastado. Por quê? Por causa do aquecimento global, do agravamento do aquecimento global. A gente tem que lembrar que o aquecimento global, ele é algo bom, porque ele faz com que o planeta ele permaneça numa temperatura ideal para se viver. Qual é o problema do aquecimento global? Quando ele está agravado. Ou seja, quando a gente tem uma grande quantidade de gases sendo emitidos para a natureza, esses gases eles vão se acumular na atmosfera. Quando eles se acumulam na atmosfera, eles vão agravar o chamado efeito estufa e, consequentemente, agravam o aquecimento global. O planeta se tornando um local mais quente, o que é que vai acontecer? Essas geleiras, esse espaço aqui, ó, da tundra, que vivia sempre congelado, vai começar um processo de derretimento, certo? E aí a gente tem aqui, ó, a floresta chamada de floresta temperada. Deixa eu só aceitar a Eric aqui. Foi. A floresta que é chamada de floresta boreal, certo? Que ela também vai se situar aqui, ó, na região do hemisfério norte, ó, na partezinha de cima. A gente tem a floresta temperada, que é aquela floresta que nós falamos, que as folhas elas caem, certo? São chamadas caducifólias. As folhas elas caem no período mais ou menos do outono e do inverno. Por que elas caem? Porque o solo ele vai estar congelado. Então, a água que estava presente no solo, que as plantas elas precisam puxar para fazer o processo de fotossíntese, ela não vai conseguir fazer isso. Então, o que as folhas, as árvores elas fazem? Elas perdem as folhas, elas jogam as folhas, certo? Para não perderem água pelos estômatos, que são aqueles como se fossem os poros das folhas, que elas conseguem perder água, e ela consegue guardar a água dentro dela para poder fazer o processo de fotossíntese. Outra característica da floresta temperada, a gente tem um grande número de mamíferos, pequenos mamíferos, tá certo? Floresta tropical, ó. Observem que no Brasil, a gente tem, ó, antes de a gente observar o Brasil, observem, a parte verdinha escura, ó, é a floresta tropical. A gente encontra ela aqui, ó, nessa região, justamente entre os trópicos. Entre o trópico de Câncer e entre o trópico de Capricórnio. E na região, ó, do Equador. Por que a gente só encontra floresta tropical nessa região aqui? Porque essa região é a região quente. E uma característica da floresta tropical é que ela tem um clima quente, certo? Além de um clima quente, a gente viu que na floresta tropical, quando não chove todo dia, chove o dia todo. E a região que a gente tem a maior incidência de sol e a maior incidência também de acontecer chuvas, justamente por causa do calor, é na região aqui, ó, entre os trópicos. A região mais próxima da linha do Equador. Então, observem, ó, a gente tem ó, algumas florestas tropicais,
Mas, dentre todas, qual é a maior floresta tropical que a gente encontra nesse mapa? Alguém pode me dizer? Cri, A cri. Amazônia? Boa, Gabi. A Amazônia. A Amazônia, ó, ela vai estar situada nesse espacinho aqui, ó. Observem que a Amazônia, ela não está só no Brasil. Porque o Brasil, ele vai ser delimitado aqui, ó. Essa região aqui é o Brasil. Mas, ó, aqui, ó, a gente ainda encontra um pedacinho da floresta amazônica. Ou seja, a floresta amazônica, ela não vai estar só no Brasil. Ela vai estar na América do Sul. E ela vai pegar, ó, alguns países que estão aqui bem próximos. Mas a gente vai falar mais um pouquinho disso quando a gente começar a Amazônia, tá certo? Temos também, ó, os campos. O que são os campos? Os campos, ó, a gente tem aqui no Brasil, a gente também tem aqui na África, também temos no hemisfério norte, mas observem que a maior quantidade dos campos, eles também estão situados aonde, ó? Entre os trópicos. Por quê? Porque os campos, eles são ambientes também quentes, tá certo? Temos também, ó, o deserto. O deserto, ele já tá, ó, meio lá, meio cá, aqui, ó, no Trópico de Câncer. E a gente também tem um pouquinho de deserto nessa região aqui de cima do hemisfério norte. Temos aqui também no hemisfério sul, ó, só que é uma quantidade bem menor. Característica dos desertos: são climas extremamente quentes durante o dia e extremamente frios durante a noite. Os animais que vivem aqui são animais e plantas que têm um processo de adaptação a esse ambiente, principalmente a questão da camuflagem, tá bom? Dúvidas sobre os biomas mundiais? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Então vamos lá. Observem que no Brasil a gente vai ter uma grande variedade também de biomas. Só que esses biomas eles vão ter outros nomes. Por quê? Porque são biomas que são brasileiros. Então a gente acabou dando outros nomes para poder diferenciar dos biomas mundiais. Só que eles vão ter muitas características parecidas. Por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, da Amazônia. A Amazônia, ele vai ser um bioma brasileiro, certo? Só que a Amazônia, ela vai se encaixar em algum bioma mundial. Qual é o bioma mundial que a Amazônia se encaixa? E o silêncio reina na sala. E aí, ó, observem, a Amazônia, ó onde ela tá, ó. Beleza? Vamos voltar para o outro. Ó, a Amazônia, ela vai se encaixar em qual bioma mundial? Floresta tropical. Muito bom, Eric. Floresta tropical. Já aqui, ó, a gente tem outro. Aqui, ó, no cantinho. Que também, ó, é verde escuro. Então, a gente também tem outra floresta tropical no Brasil. Qual é essa outra floresta tropical que a gente tem no Brasil? Mata Atlântica. Mata Atlântica, justamente. Ou seja, no Brasil, a gente vai ter florestas na Amazônia e na Mata Atlântica, certo? Assim como os biomas. Por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó, o Cerrado. Cadê? O Cerrado. Observem, Cerrado tá aqui, ó. Vamos voltar para outra para a gente observar. Cerrado. Deixa eu apagar isso aqui para vocês poderem ver. Ó, o Cerrado, ele tá nessa região aqui, ó. Qual vai ser o bioma mundial que o Cerrado ele vai se encaixar? Campos. No bioma dos campos. Ou seja, o bioma do Cerrado, que é o que está no Brasil, que é o que a gente chama de Cerrado, que é um bioma brasileiro, ele vai se encaixar em algum bioma mundial. Qual vai ser o bioma mundial? Os campos. Só que, ó, a gente tem um bioma específico que só tem no Brasil, que é justamente o bioma da Caatinga. A gente não encontra o bioma da Caatinga encaixado em nenhum bioma mundial. Por quê? Porque ele vai ter características que vão distinguir ele de todo e qualquer bioma. E aí a gente vai falar dele mais na frente, tá certo? Ó, observem.
Aqui a gente tem a Amazônia, aqui, ó, floresta tropical. A gente tem aqui, ó, Mata Atlântica, que também vai ser floresta tropical. Temos os campos, nessa região daqui, que vai ser justamente o cerrado que a gente encontra aqui, tá bom? E hoje, eu queria dizer a vocês também que os biomas, eles vão ter características diferentes, certo? Porque a gente vai ter um conjunto de ecossistemas, e esses ecossistemas vão ter características que vão definir esse bioma. Mas o que é que vai definir esse bioma? Que características são essas? Ó, primeira característica que a gente vai ter. A primeira característica é a característica que a gente chama de clima. O que vai ser clima? Clima vai ser aquilo que vai definir o bioma. É a principal característica, é o tipo de clima que a gente vai ter. Por exemplo, a gente confunde muito a diferença de clima e tempo. Qual é a diferença de clima e tempo? Tempo é alguma coisa que acontece durante o dia, certo? E esse tempo ele pode mudar. Por exemplo, hoje de manhã, quando eu me acordei, o tempo ele estava ensolarado. O sol estava bem no céu, aparecendo, o céu estava bem azulzinho. Já agora, próximo ao almoço, logo quando eu comecei a aula com vocês, estava chovendo muito, certo? Já agora, o dia ele está nublado, nem está fazendo sol, nem está chovendo, está cheio de nuvem. Quando a gente fala, ó, ensolarado, chuvoso, nublado, a gente está falando de tempo. Por que de tempo? Porque o tempo, ele varia durante o dia. Ele vai mudar no decorrer do dia, certo? Pode amanhecer ensolarado, depois fica nublado, depois chove, depois volta a ser ensolarado. Então, a gente tem mudanças durante o dia. Isso é o que a gente chama de tempo. Quando a gente fala de clima, a gente fala de um clima que ele é fixo, que ele não muda. Por exemplo, o clima daqui, que a gente vive no Recife, é um clima chamado de... Alguém sabe qual é o clima do Recife? Alguém sabe qual é o clima do Recife? Mata Atlântica não, Edivaldo. Mata Atlântica é o bioma. Também não é temperado, Pedro. O clima do Recife é um clima que a gente chama de equatorial típico, certo? Desculpa, equatorial não, tropical típico. Por que tropical? Porque a gente está vivendo num ambiente que a gente chama de entre trópicos, ó. Aqui, ó, entre o trópico de Câncer e entre o trópico de Capricórnio. No Brasil, a gente vai encontrar diversos climas. A gente vai ter o tropical típico, o tropical equatorial, certo? E a gente vai estar nessa região aqui, ó, que é uma região tropical, tá bom? Então, o clima do Brasil não, desculpa, o clima de Pernambuco é um clima que a gente tem como um clima tropical, tá bom? No Brasil, a gente vai ter outros climas, mas vocês vão ver isso, acho que só ano que vem, tá certo? Vamos voltar para o bioma. Só que vocês têm que lembrar que o clima, ele vai ser uma característica específica para o bioma. Isso quer dizer que cada bioma, ele vai apresentar um clima que vai dar uma característica a ele. Pode ser diferente entre os biomas ou pode ser igual. Vai depender de onde o bioma ele vai estar situado, de onde esse bioma ele vai estar. Outra coisa importante, ó, o clima ele vai influenciar no que a gente chama de temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser aquele local. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio vai ser esse local, certo? Então, ó, nós, brasileiros, moramos numa região aqui, ó, bem em cima da linha do Equador. Ou seja, o ambiente que a gente vive, ele vai ser um ambiente que vai ter altas temperaturas. Por que altas temperaturas? Porque a gente vai estar próximo à linha do Equador. Outra coisa importante, ó, disponibilidade de água. A quantidade de água que a gente tem disponível numa floresta tropical vai ser totalmente diferente da quantidade disponível de água que a gente tem no deserto. Então, a disponibilidade de água, o quanto de água a gente vai ter disponível para usar, vai dar também características
a esse clima. Outra coisa importante, ó, o tipo de solo. Por que o tipo de solo vai ser importante? Porque cada tipo de solo vai desenvolver tipos diferentes de vegetais. E esses vegetais, eles vão dar características de flora a todos os biomas. Então, cada tipo de solo vai desenvolver um tipo de vegetal. Então, logo, cada tipo de bioma, a gente vai ter um tipo de vegetal diferente e, obviamente, um tipo de solo também diferente. Tá certo? Então, lembrem, ó, 4 características principais que vão classificar os biomas. Primeiro, clima. Segundo, temperatura. Terceiro, quantidade de água disponível. E quarto, o tipo de solo. Tá certo? Alguém tem dúvida sobre isso? Perguntas? Não. Não? Rebeca não tem. Gabi, Não, professor. Iane, João Pedro, Não. o Ricardo, Bia, Leandra, Brenda, Eric não, Brenda não. Não, só vejo Zene subindo. Marina também não, Júlia não, João Ricardo, cadê você, João Ricardo? João Ricardo. Professora, Ô, Gabi. lembra que a senhora passou uma atividade no livro na aula passada? Eu já fiz. Foi. A senhora vai pedir para entregar Eu quando? também. Eu não coloquei no Class ainda. Não. Não, a gente procurou, mas não achou. A gente Então, já eu fez. tenho realmente de colocar. Assim que a aula terminar, eu coloco, tá certo? Tá. E deixo aberto para vocês colocarem até sexta-feira. Uma coisa importante, falei sexta-feira, lembrei. Olha a hora que o Juan vai entrar. Sei não, viu? Eu percebi que algumas pessoas que estão aqui presentes não entregaram ainda as atividades. Vou dizer uma coisa a vocês. Quem já me entregou, eu já terminei praticamente de montar a planilhazinha de vocês, certo? A planilha que está com todas as notas das atividades, que eu coloquei a nota daquela atividade que valia, ó, 5 pontos, que muita gente não entregou. Vou colocar a nota da avaliação de vocês. Só que eu preciso, com urgência, fechar a primeira nota de vocês. O que foi a primeira nota? As atividades valendo 5 pontos. Aquela atividade que eu passei sobre efeito estufa, aquecimento global e camada de ozônio, que valia também 5 pontos, eu vou juntar as duas para dar 10 e vou dar a primeira nota de vocês, de 0 a 10. E a segunda nota vai ser justamente a provinha que vocês vão fazer sexta-feira, certo? Só que tem gente que nessa primeira nota não tem nem 5 pontos. Por quê? Porque não fez a atividade valendo 5 e não fez nenhuma das outras atividades. Então, o último prazo que eu vou dar a vocês, porque no domingo eu vou fechar todas as notas, na sexta-feira, na verdade, eu vou fechar todas as notas. Até sexta-feira, até às 17 horas, vocês têm para me entregar as atividades. Quem não entregou, vocês vão ter até a sexta-feira, às 17 horas, para me entregar. Após esse horário, eu não recebo mais atividade de ninguém. Quem está com 0 vai ficar com 0, quem está com 1 vai ficar com 1, quem está com 2 vai ficar com 2. Tem um monte de gente aí perguntando no chat. Eu entreguei. Não sei, porque eu não decorei quem entregou e quem não entregou. Eu sei que está faltando muita gente. Mas a senhora se lembra se eu entreguei todas? Eu não lembro não, Beca. Não lembro de ninguém. Como é que Professora, vocês podem saber? Oi, Pedro. eu só não entreguei aquele trabalho do Story. E não entreguei na Google Sala de Aula, mas não tem nenhum problema não, né? Tem não. Quem entregou no Instagram, eu notifiquei do mesmo jeito. Eu dei a nota, certo? Ó, importantíssimo para vocês. Até sexta-feira, quem não entregou, entregue esses trabalhos. João Ricardo, eu lembro que não entregou quase nenhum. Juan também não entregou quase nenhum. Tem mais algumas outras pessoas que não entregaram quase nenhum, certo? Quem não entregou, quem está faltando qualquer atividade, vocês têm até sexta-feira, às 17 horas, para mandar. Porque aí eu vou pegar tudo que tiver lá, vou colocar
na planilha direitinha lá, ó, e vou observar todas as notas de vocês e vou fechar a primeira nota. Porque aí na semana que vem, quando eu pegar as provas, eu só vou corrigir as provas e colocar a nota lá na planilha da segunda prova. E aí a gente vai ter a média de vocês. Professora, Oi, Beca. me lembra aí, por favor, as duas atividades que valiam 5 pontos. Não, foi só uma atividade que valia 5 pontos. Então, acho que a senhora se enganou, porque a senhora falou duas. Não, veja só. Uma atividade foi valendo 5 pontos, certo? Que foi aqui a gente fez 2 quesitos. Um sobre o efeito estufa e aquecimento global e o segundo sobre a camada de ozônio. Isso foi 5 pontos. Os outros 5 pontos foram as atividades de vocês. Vocês fizeram várias atividades. Cada atividade, vamos dizer que a gente fez 5. Cada atividade valeu 1 ponto. Quem entregou as 5 está com 5 pontos. Certo? 5 pontos de atividades e 5 pontos daquela atividade que foi valendo 5 sobre aquecimento global, efeito estufa e camada de ozônio. Quando tem lá no Google Class enviar novamente, é porque já foi entregue, né? Isso. Certo. O que é que vocês podem fazer? Quando vocês entram no Google Class e vocês clicam no nome de vocês, ele vai aparecer uma lista com todas as atividades. Aí vocês vão observando, ó, de uma por uma, se vocês entregaram todas, se eu já devolvi, se eu já corrigi, se está lá no comentário. Bem facilzinho, certo? É mais fácil vocês olharem o de vocês, cada um olhar o seu um por um, do que eu ter que olhar o de todo mundo e dizer a vocês quem está faltando. Tá certo? Quem tá com dúvida, vai no Google Class e olha lá. Eric falou aí, realmente, tem uma abazinha que fica com o nome pendentes. Olha lá quais são as atividades que estão pendentes, o que é que está faltando, tá bom? Fala, Bia. O meu, nas suas atividades, está dizendo que está tudo entregue. Então, tá tudo entregue. Tá certo? Ó, nós finalizamos nossa aula aqui, beleza? Aula que vem, a gente vai falar sobre os biomas brasileiros e vamos começar pelo maior bioma que a gente tem no Brasil, que é o bioma amazônico, tá bom? Deixa eu parar de apresentar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Vou abrir lá a abazinha da atividade de vocês. Eu realmente esqueci de abrir. Pensei que eu tinha aberto. Eu abri todo mundo e não abri de vocês, vejam só. Mas eu vou abrir hoje, que aí vocês já colocam. Como vocês já fizeram, é só tirar a foto e colocar lá, tá certo? Semana que vem, a gente termina bioma amazônico e aí a gente faz a nossa revisão para a prova, tá certo? Oi, gente, boa tarde. A minha internet caiu aqui, blá, blá, blá. Tudo bom com vocês, né? Já devia ter se acostumado, isso acontece todo dia. É uma porcaria, realmente. Mas vamos correr aqui, porque eu tenho que passar para vocês o trabalho, tá certo? Essa aula seria uma aula de revisão, mas eu não vou fazer revisão agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo de revisão e vou enviar para vocês. Tá ok? Vai ser assim. Um vídeo de revisão sobre o assunto da prova, que eu já mandei para a Fabiana, que ela provavelmente já deve ter mandado para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, parem de escrever no chat, tá bom? Porque senão vai atrapalhar, porque eu vou escrever tudo do trabalho no chat, você escreve no seu caderno, escreve na printa, entendeu? Não, mas eu vou botar aqui primeiro, tá certo? Vamos lá, chat. Não escreve nada. Vê lá, primeira coisa que vocês têm que saber é o meu e-mail, Thiago. Cadê? Isso aqui. Esse é o meu e-mail. O trabalho vocês... Boa tarde. O trabalho vocês terão que mandar para o e-mail, tá certo, meus amores?
É esse meu e-mail aí, beleza? Bom, toda vez que você envia um e-mail, e eu vou explicar isso para vocês desenhando, porque tem gente que demora a entender, eu vou apresentar a tela aí e vocês me dizem se já apareceu, tá? Tá aparecendo a tela do meu celular? Tá? Tá. Ok, perfeito. Gente, quando você aperta no celular, tem essa tela aqui, ó. E aí, tirei a foto, que você vai ter que me mandar. Você que vai ter que me mandar uma foto do seu caderno, no caso, tá? Que você vai escrever, vai ser à mão isso. Você sabe qual é o botão aqui que você tem que apertar para compartilhar, né? Esse que tem as 3 bolinhas aqui, ó. Viu aí, né? Vou compartilhar a foto com o professor. Você aperta e-mail. Apertou no e-mail, vai aparecer isso. Aí aqui, ó, para quem que você está enviando? Aí você envia o meu e-mail, ó. Thiago T. Silva 2. Assunto. Aí anota isso aí no seu caderno. 7º ano. Hífen. ADV. Hífen. Teu nome. Teu primeiro e segundo nome, ok? Primeiro e segundo nome eu acho que já resolve, né? Só coloca o terceiro nome se você sabe que tem alguém com o mesmo nome na sua turma. Essa, tipo, Maria Clara, que tem 1000. Isso aí é pra quê, professor? Oi? Isso aí é pra quê? É pra você me enviar o trabalho desse jeitinho que o tio tá fazendo aqui. Aí eu tô te ensinando como fazer isso tirando a foto do seu celular, entendeu? Que aí você já manda pelo celular mesmo, priu, resolve, coisa rápida, mais rápida do mundo. Professor, a gente vai fazer esse trabalho no caderno, é? Isso, no caderno. Vai ser à mão. Voltando aqui. Qual é o tema do trabalho? Vou escrever no chat. É trabalho ou pesquisa? Oi? É trabalho ou pesquisa, porque quando é no caderno é pesquisa. Vai ser no trabalho, porque assim, cá entre nós, né? Eu não vou pegar o caderno de vocês e vou saber que foi uma pesquisa no caderno, não tem como. Vocês vão tirar uma foto e vai me enviar. O senhor tirou muito rápido a apresentação. Eu queria ainda copiar aquele negócio. Então eu vou colocar aqui o assunto. O assunto do e-mail que você tem que colocar lá. Tá bom? Que nem eu coloquei lá. Assunto do e-mail. 7º ano, hífen, ADV, hífen, seu primeiro e segundo nome, ou seja, teu nome, vou botar aqui teu nome. Teu nome. Pronto, tá no chat. Esse é o assunto do e-mail, 7º ano, hífen, ADV, teu nome, porque aí eu não vou saber, senão eu não vou saber quem foi que me enviou logo, e aí eu já sei para quem que eu vou dar a nota, né? Negativa ou positiva, viu, gente? Porque se o trabalho for ruim, eu vou botar nota ruim, tá? Então façam com amor, com carinho, como se vocês estivessem jogando Free Fire. O trabalho vai ter que ser escrito em espanhol ou em português? Vamos lá. O trabalho, ele é sobre espanhol, é óbvio, só que muita coisa você não sabe escrever, você vai ter que escrever em português mesmo. Mas as palavras que são do espanhol, tem que aparecer no espanhol. Por exemplo, o trabalho de vocês é sobre... Ai, senhor. Falsos cognatos. Falsos cognatos. Mais conhecidos também como falsos amigos do espanhol. Está no chat. Falsos cognatos ou falsos amigos do espanhol. O que é isso? Os falsos cognatos, eles são palavras que no espanhol... e são parecidas, né? São parecidas do português e do espanhol. Exemplo, a palavra vassoura. Vassoura, ela não se escreve igual no espanhol. Mas olha, se liga nessa palavra, basura. Não parece, não é? Elas são parecidas, mas elas não têm o significado igual. Aí você pode chegar, olha, eu preciso de uma vassoura no mercado onde a galera fala espanhol. E a pessoa vai te trazer um lixo, um balde de lixo. Então, eu acho que eu vou enviar pelo e-mail da minha mãe, que é no computador. Certo, sem problema. Aí você tira a foto, envia primeiro da sua mãe e me envia. É mais complicado. Pelo celular é mais fácil. Juro a você.
Mas pode me enviar de qualquer jeito. O importante é chegar no meu e-mail e que seja à mão. Isso que é mais importante. Então, falsos cognatos, falsos amigos do espanhol. Beleza? Esse é o tema. Como que você vai fazer? Você vai colocar... Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar melhor ainda no chat. Vou colocar um exemplo. Você vai colocar o que é, ou o que são os falsos cognatos. Você vai colocar lá, cognatos, aqui. O que são os falsos cognatos? Aí você escreve lá, não, os falsos cognatos são isso aqui. Você vai colocar uma lista, a maior lista que você conseguir na internet, desses falsos cognatos. Aí você vai colocar assim, ó, escova. Escova é a palavra em espanhol. Estou colocando aqui, estou escrevendo. Escova. Com tradução, né, professor? Claro, eu vou colocar exatamente do jeito que eu quero aqui, ó. Escova em espanhol significa vassoura. E aí você coloca a palavra em português, ó, escova, vassoura, mas em português, escova se escreve escova. Tipo, vai ser Olha assim, como tá aí. espanhol e a tradução português, né? Isso, tá vendo aqui, ó? Olha aí como eu coloquei no chat. Escoba é a palavra em espanhol. Vassoura é o significado dessa palavra em espanhol. E escova é a palavra em português, para vocês verem como ela é parecida com a do espanhol, né? Mas com um significado totalmente diferente, né, gente? Porque escova pra gente, escova de dentes, escova de lavar roupas. Professor, E aí, para concluir o trabalho... Peraí, eu vou deixar tirar a dúvida rapidinho. Para concluir o trabalho, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar a sua opinião. O que você achou desse tema? Ele é difícil? No português existe isso também com outras línguas? Você vai colocar a sua opinião sobre o tema. E, para concluir o trabalho, isso tem todo o trabalho no plano, você tem que colocar as fontes. O que é fonte? Onde você pesquisou. O trabalho vai ser pelo Word, né? Não vai ser pelo Word. Você vai pesquisar tudo isso aí que eu te falei. Vai escrever no caderno bem bonito, assim, do melhor jeito possível. Com muito carinho você vai fazer esse trabalho. Vai tirar fotos de todas as páginas e vai enviar para o meu e-mail. Do jeitinho que eu mandei lá no e-mail. Deixa eu ver. Que isso? Você vai enviar pelo meu e-mail, tudo bonitinho, com o assunto. No assunto vai estar lá o seu nome, tá bom? E aí eu vou já anotar a sua nota e colocar no sistema na hora. Agora, faz com carinho. Tá bom? Já pode fazer hoje já. Quando é para entregar? Sexta-feira que vem. Olha, vocês têm até meia-noite da sexta-feira que vem para me entregar esse trabalho, beleza? Eu, sendo vocês, fazia agora, fim de semana, no sábado. Aproveitava para estudar no domingo, tá ligado? O assunto vai ser... gente... Olha, vocês ficam escrevendo. Vê como é que vocês são. Eu acabei de falar qual é o tema. Tá tudo no meu... Como é o nome? Tá tudo aí no chat, ó. O meu e-mail, o assunto do e-mail, o assunto do trabalho, como que é para fazer, o que são falsos cognatos. Coloquei um exemplo aqui, ó, escova, vassoura. Você vai ter que colocar uma lista disso. A sua opinião sobre o tema e a fonte, onde foi que você pesquisou na internet, em livros. Você tem que colocar isso nos trabalhos que a gente faz, tá bom? Fechou aí? Eu acho que é isso. Alguém que tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, fala o seu nome. Não fala eu, que eu não vou saber quem é. professor, Diz, Ana Beatriz. o trabalho, então, vai ser baseado em falar o que é e nos exemplos, né? Você vai ter que falar o que é, dar exemplos, muitos exemplos, eu quero muitos, tipo, bastante. Tá? Eu quero bastante exemplo, porque tem muitos falsos cognatos. E, por último, você vai colocar o que você achou desse tema e as fontes, né? Onde você pesquisou. É importante isso.
Porque um dia vocês irão para a faculdade e na faculdade você faz isso o tempo inteiro. E todo mundo na faculdade diz, não, ninguém nunca te ensinou na escola, não, foi. Pronto, o titio está te ensinando agora. Beleza? Tá tranquilo? O trabalho tranquilo. Vai ser fácil, beleza? Eu vou colocar essas explicações no Classroom também, né? Não estou direitinho, tá com dúvida ainda. Sim, professor, pode entregar lá? Se o ventilador falasse mais baixo do que você, eu teria entendido o que você falou. Pode entregar no Google Sala de Aula. Agora sim, não, no Google Sala de Aula eu quero no meu e-mail, tá bom? Eu até ia mandar por lá, mas eu falei com a Fabiana, tal, ela falou, não, pode ser e-mail, no Classroom, tal, mas eu quero no meu e-mail, beleza? É mais fácil, tranquilo. É mais fácil do que mandar pro Classroom, na verdade. Tá bom? Fechou? Durante a semana eu vou colocar um vídeo para vocês, revisão, tá? Revisando os assuntos da nossa prova. Abração para vocês, bons estudos e boa. Ó, eu aqui. Eu venho sim. Quando eu digo que eu venho, eu venho. Cheguei. Certo? Queridos, boa tarde. Desculpem aí o pequeno atraso, mas eu precisei sair, chegar, comer nas carreiras. Enfim, para estar aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer uma aulinha de revisão. Ok? Provavelmente vai acabar, eu acho que mais cedo do que as nossas aulas normais, mas eu só vou dar hoje a revisão, tá certo? E mais tarde eu vou colocar lá no Classic também a atividade de revisão, que aí vocês fazem amanhã ou na sexta de manhã, para na sexta de tarde a gente corrigir. Amanhã não vai ter aula, é feriado, então amanhã não vai ter live, mas eu posso colocar a atividade de hoje para amanhã, tá bom? E aí vocês... Professor, Oi. ele vai precisar usar o caderno? Agora, hoje não. Sim, agora. Agora não, nem caderno, nem livro. A gente vai fazer tudo, vai ver tudo no Data Show, e aí vocês vão tirando as dúvidas, tá certo? Se tiver com alguma dúvida. Eu já coloquei lá no Classic os slides da aula de verbo e dessa revisão de hoje. Tem dois negócios de slide lá que você pode acompanhar, tá certo? Não acompanhar agora, estou dizendo para você estudar, se quiser estudar por lá, revisar, tá certo? A aula está gravada, depois vocês, se quiserem também, podem ver, tá certo? Ok? Certo. Então, eu vou abrir aqui o slide e vou compartilhar a tela, tá bom? E aí, durante a aula, se vocês... Não, feriado é amanhã, amor, não é sexta, não. Quem tem os coisas da escola, tem. Eu tenho aqui, ó, num grupo. Peraí que eu vou mandar para vocês. Lá no coisa. Saiu no Instagram da escola. Peraí que eu vou Eu vi. mandar para vocês. Tá no Instagram da escola. Eu vi pelos status da professora Janaína. Pronto, olha aí. E tá agora aí no de vocês. Eu não botei ainda porque eu não tinha visto. E também porque eu estava na rua, cheguei agora. Mas eu vou botar nos meus stories também, tá? Para todo mundo poder acompanhar. Para quem segue os professores poder acompanhar também. Certo? O feriado é amanhã. Aí amanhã não vai ter transmissão de live nenhuma. Tá bom? As aulas que seriam amanhã não vai ter. Só vai ter aula normal sexta. Aí eu ainda não fiz a atividade de revisão, mas eu vou fazer. Vou fazer a do sexto e a de vocês. Depois eu vejo das outras turmas se vai dar tempo. Mas a do sexto e a de vocês eu vou fazer uma atividade de revisão e vou colocar lá no grupo. No grupo não, no Classic, certo? E aí vocês entram lá e vê a atividade e respondem, tá? Responde para poder treinar aí, para saber se está sabendo fazer ou não, ok? Mas a nossa atividade não vai ser uma atividade difícil. Só um minuto, minha gente. Só um instante.
Espera um minuto, por favor. Aí eu tô tentando rotear aqui, é do celular para o computador, porque o arquivo está no computador, o arquivo do slide, então eu não vou conseguir, entendeu? Enfim. Estão me ouvindo? Tá tudo ok até então? Sim, Pronto, eu vou ver se eu consigo exibir. Vamos lá, vamos tentando. Por fim, a internet cai. Só Jesus na causa. Vamos lá. Calma, paciência que a gente consegue. Ó. Revisão de português, 7º B e 7º C. Vocês aí estão privilegiados, porque o 7º B, eu não tinha terminado o slide todo, eles acabaram vendo o slide pela metade. Desculpem aí os meninos, mas cor é cor, né? Independente de rosa ou azul, certo? Os assuntos da nossa prova são verbo e locução verbal, modo e tempos verbais, sujeito e predicado e formação de palavra através da derivação, ok? Esses são nossos assuntos. Começamos aí pelo conceito de verbo, que é o mesmo que está lá no outro slide de vocês. Eu só tirei o desenho. Conceito de verbo. Eu digo o quê? Verbo é toda palavra que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Verbo é toda palavra que exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômenos da natureza. Os verbos podem ser conjugados em tempos e em pessoa, ok? Quando eu digo ação, eu quero dizer o quê? Correr, pular, brincar, dançar, falar, tudo isso eu estou fazendo uma ação. Eu estou me movimentando, certo? Quando eu digo estado, é o estado ser ou estar. Ela está triste, ela é bonita, ela está doente, ela é alegre, ela é simpática, ele é estudioso, ele é prestativo. Isso aí eu tenho estado, ok? Mudança de estado. Ele melhorou, ele estava doente, ele está feliz, entendeu? Ele agora está feliz, ele está feliz, mudança de estado. Fenômeno da natureza, chover, nevar, gear, trovejar, né? Isso daí é fenômeno da natureza, ok? Até aí, pronto. Desculpa eu dar essa paradinha agora, foi porque para eu ver se vocês estavam aqui mesmo, e porque teve um dia que caiu aí a live e eu fiquei falando sozinha. Só para eu ver que vocês estavam aqui, tá? Todo mundo aí, vamos continuar, certo? Aí, locução verbal. Locução verbal, ele me diz que é o conjunto formado por 2 ou mais verbos que expressam uma ideia, um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Então, eu tenho aí no exemplo, você terá de trabalhar muito. Você terá de trabalhar muito. Terá, verbo auxiliar, e trabalhar, verbo principal. A ideia que quer passar aí é que a pessoa vai ter que trabalhar. Então, o verbo principal aí é trabalhar. Mas quando eu junto ele com terá, né, eu tenho aí uma locução verbal. A locução verbal... Oi, meu amor. Se a senhora pedir na prova para indicar cada um, a gente vai ter que fazer desse jeito? Não, filho, não necessariamente. Não, até porque eu acho que a maioria das questões de vocês vão ser de marca X. Não tenho certeza. Que parece que a orientação da escola é fazer como era. Metade de marca X, metade de escrever. Mas se tiver alguma de escrever e tiver, indique na oração abaixo qual é o verbo principal e qual é a coisa. Não. Eu posso pedir, identifique nas orações abaixo os verbos ou a locução verbal. Então, se eu estou pedindo verbo ou locução verbal, você vai ter que grifar onde tem verbo e aonde você identificar uma locução verbal.
Entendeu? Você vai ver melhor isso na atividade, tá certo? Tá. Ok? Mas locução verbal a gente estudou também, tá? Tá lá no livro de vocês. Certo? Aí, flexões do verbo. Como ele já disse no primeiro slide que falava do verbo, ele diz que o verbo se flexiona em número e em pessoa, ok? E em tempo também. Mas vamos ver primeiro em número e em pessoa. Número singular e plural, certo? Singular, tá lá, estudo, estudas, estuda. Plural, estudamos, estudais, estudam. Plural, eu sempre vou ter mais de um. Singular, eu estou me referindo a uma única pessoa que praticou aquela ação. Pessoa, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Eu tenho primeira, segunda e terceira do singular, certo? Que é eu, tu, ele ou ela. E do plural, nós, vós, eles ou elas. Esse tu aqui, ele já pode ser substituído por você, certo? Esse tu, ele pode ser substituído por você. Já é comum também usar dessa forma, ok? Flexões do verbo de tempo. Tempo indica o momento em que se dá o fato, expresso pelo verbo. Os três tempos naturais são presente, passado ou pretérito e futuro, certo? Presente, eu compro, eu compro. Passado, comprei. Futuro, comprarei, ok? Então, os três tempos naturais são presente, passado e futuro. E aí a gente já entra no assunto, no nosso segundo assunto, que ele fala de modo e de tempo. Ele fala de modo e de tempo, ok? Então, ele já entra aí no nosso segundo assunto. Aí, agora, ele vai falar um pouquinho do modo. O tempo, os tempos naturais são três: presente, passado e futuro. É o que a gente mais conhece, é o que a gente mais usa. Mas, dentro de cada modo, existe também alguns tempos verbais, certo? Aí eu tenho no modo, eu tenho o modo indica a atitude de certeza, dúvida, de mando da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia. Dentro do modo, eu tenho três expectativas aí, três classificações. Eu tenho o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo exprime, em geral, uma ação certa, quer em relação ao passado ou presente ou futuro. O modo imperativo exprime uma ordem, um conselho, um desejo, um pedido, um convite. E o modo subjuntivo exprime uma ação incerta, duvidosa, eventual ou menos irreal, certo? Aí vamos lá. Eu falei para vocês que dentro de cada modo eu tinha alguns tempos verbais, certo? No modo indicativo, eu tenho que tempo verbal? Eu tenho o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Eu tenho o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente. Aí, esses tempos, eles estão aonde? Dentro do modo indicativo. Se fosse só os tempos naturais, seria só o quê? Pretérito, pretérito perfeito e futuro. Pretérito, presente, pretérito e futuro. Mas aí ele traz mais outros 4, certo? Aí, no modo subjuntivo, eu tenho o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No modo subjuntivo, eu só tenho 3, que é os 3
também do modo mais natural, né? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Esse é o modo subjuntivo. Que eu cante, se eu cantasse, quando eu cantar, se tu cantes, que tu cantes, se tu cantasses, quando tu cantares, e assim sucessivamente, certo? E no modo imperativo, eu dou um ao quê? É usado para expressar ordem, pedido, conselho, súplica, convite, etc. Use melhor a sua habilidade. Envie a mensagem ao prefeito. Trouxe aí esses 2 exemplos. Aí agora, deixa eu dar uma paradinha aqui para falar com vocês. Tudo ok até agora? Ou alguma dúvida em verbo e locução verbal? Ok. Não. Ok? Não tá com dúvida, Júlia? É Júlia, é? Tá com alguma dúvida, Júlia? Tô com dúvida não. Tá não? Ok. Então eu vou continuar, tá bom? Gente, para de ficar conversando, conversa paralela no chat, pô. A prova de Isa, vocês têm que perguntar a Isa. Não precisa ficar conversando durante a minha aula para falar de prova de Isa, de outras coisas, não. Tá bom? Vamos focar aqui na revisão, prestar atenção, para poder vocês tirarem qualquer dúvida que tenha, tá certo? Provavelmente, eu acho que a prova da professora Isa vai ser trabalho, porque eu ouvi alguma coisa em outras turmas que era trabalho, mas vamos aguardar, tá bom? Vocês serão informados de tudo. Vamos lá continuar. Ó, processo de formação de palavra. Processo de formação de palavra, ok? Eu tenho aí formação de palavra, que é o nosso próximo assunto. Processo de formação de palavra. O que a gente estudou foi o processo chamado derivação, ok? Processo de formação de palavra, derivação, certo? Aí ele me diz que a derivação é o processo que se dá da origem de uma nova palavra a partir de outra, certo? A origem de uma nova palavra a partir de outra que já existe. Esse processo ele pode ser prefixal ou sufixal, ou ainda prefixal e sufixal. Ele pode ser os dois, ok? Ele pode ser prefixal e sufixal, certo? Ele pode ainda ser... Professora, qual que vem antes e qual que vem depois? Quem vem antes é o prefixo e o que vem depois é o sufixo. Olha aqui no exemplo, tá para ver aqui, ó, em negrito, ó. Aqui eu tinha a palavra por, eu coloquei o prefixo contra, ficou contrapor. Aqui eu tinha a palavra natal, coloquei o prefixo pré, ficou pré-natal. Aqui eu tinha a palavra ligar, ficou desligar. Ok? Forma sufixal. Forma-se pelo acréscimo de um sufixo. Eu tenho a palavra chuva, coloquei aqui o sufixo eiro, virou chuveiro. Aqui eu tenho a palavra orgulho, coloquei o prefixo oso, virou orgulhoso. Aqui eu tenho a palavra perto, coloquei o prefixo inho, virou pertinho. Aqui eu tenho a palavra veloz, coloquei o sufixo mente, virou velozmente. E aí você percebe que em algumas palavras, como aqui a palavra chuva, a palavra perto, há uma alteração na grafia. Quando eu coloco o sufixo, eu perdi um fonema, não é? Aqui seria a palavra chuva, a palavra original, eu perdi o fonema A e coloquei o sufixo eiro. Aqui era a palavra perto, eu perdi o prefixo, a vogal O e coloquei o sufixo inho.
ficou pertinho, ok? Em outras palavras, não tem alteração, mas em algumas palavras sofre alteração. Outra coisa que vocês podem observar também é que também existe a conjugação aqui de prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. Acrescenta-se prefixo e sufixo. Aí é a derivação prefixal e sufixal. É quando eu tenho uma palavra e eu tenho uma partícula antes e uma partícula depois. Eu tenho um prefixo e um sufixo. Nesse caso aqui, eu tenho a palavra feliz. Eu coloquei o prefixo in e o sufixo mente. Ficou infelizmente. Se eu tivesse colocado só o prefixo, a palavra seria a palavra infeliz. Se eu tivesse colocado só o sufixo, a palavra seria felizmente, ok? Seria felizmente. E se eu tivesse colocado aqui a palavra leal, se eu tivesse colocado só o prefixo, seria a palavra desleal. Se eu tivesse colocado só o sufixo, seria a palavra lealdade, ok? Vamos ver melhor aqui outro exemplo na outra tela. Prefixos e sufixos. O pretinho é a palavra original e o que está em destaque em vermelho é o prefixo. Desfazer, inalterar, reescrever, prever, subaquático. A palavra original seria fazer, alterar, escrever, ver e aquático. Aí aqui acrescentando o sufixo livreiro, jornalista, lentamente, jeitoso e casinha. Percebam aqui, ó, que em algumas houve perca ou alteração de fonema. Tá vendo aqui? Porque aqui era a palavra livro, jornal, lenta, jeito e casa. Tá vendo aí? Quando eu acrescentei aqui alguns sufixos, houve uma alteração. De novo, prefixo e sufixo. Uma palavra primitiva mais um prefixo. Eu tenho aqui a palavra infeliz, prefixal, certo? Aqui ele botou por prefixão, mas é derivação prefixal também. Uma palavra primitiva mais um sufixo. Felizmente, palavra derivada por sufixão. E aqui, infelizmente, uma palavra primitiva mais um prefixo mais um sufixo. Vocês percebem aí que nas 3 novas palavras, todas elas tinham quem? Como base. A base aí foi a palavra feliz, certo? Pessoal, acabou aí os slides. Só que agora, somente agora, eu me percebi que eu não coloquei a parte do sujeito e predicado, ok? Eu não coloquei. E de manhã eu também não tinha colocado e acabei esquecendo. Mas não se preocupem, que a gente vai ver agora, só que a gente vai ver com os slides de uma outra turma, porque tem uma turma também estudando sujeito e predicado. Aí eu vou exibir os slides dele para vocês, vou ajeitar esse de vocês e vou reenviar de novo. Aí, quando eu reenviar, eu vou botar lá novos slides para estudar, que vai ser o que vai estar com sujeito e predicado, porque eu disse que ia cair, mas pulei, tá? Certo? Então, eu vou agora pegar aqui os slides da outra turma para poder exibir sujeito e predicado para vocês, porque tem 2 turmas minhas que estão estudando sujeito e predicado, certo? Aí eu vou pegar o deles, mostro para vocês e depois por isso que eu me confundi. Depois eu boto no de vocês a informação.
Só um instante. Quando eu for botar no de vocês, eu vou colocar um slide mais fácil, tá? Esse slide aqui é um slide mais composto, porque... Sem problema, meu amor. Eu também estou usando o 4G, que a minha internet também caiu. Eu estou usando roteando 4G de celular para o computador para poder exibir os slides. Mas não se preocupe não, que a aula está gravada e os slides já estão lá no Classroom. Mas eu vou mandar outros alterados, porque esse daqui ficou sem o sujeito, que eu esqueci de colocar sujeito e predicado para vocês, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes que vocês estão vendo agora, né? Mas eu vou consertar ele e botar de novo. Ó, sujeito e predicado. Aqui ele traz uma definição e um jeitinho mais é o certo também. Sujeito e predicado. Para que a oração tenha significado, são necessários alguns termos básicos ou termos essenciais. Eu tenho uma frase que é o quê? Uma oração que não tem verbo. Eu tenho uma oração, por quê? Porque ela tem um verbo. Então, é uma oração porque possui um verbo. O período que tem verbo, ele é considerado uma oração, certo? Essa oração, para existir, ela tem termos chamados de termos essenciais. São termos essenciais ou básicos da oração, o sujeito e o predicado. O sujeito, termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, a garrafa é verde. A parte a garrafa é o sujeito. É verde, está falando de quem? Do sujeito. Se está falando do sujeito, é o predicado. Por exemplo, aqui, as praias estão cada vez mais poluídas. O sujeito aqui é as duas palavrinhas, as praias, ok? As praias é o sujeito. O núcleo desse sujeito é somente a palavra praias. Predicado, termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. O que é que está cada vez mais poluída? As praias. Então, esse termo aqui, estão cada vez mais poluídas, é o predicado. Agora, o núcleo desse predicado aí é o verbo. Quem é o verbo aí? O verbo ser ou estar. Estão. As praias estão cada vez mais poluídas. Então, esse estão cada vez mais poluídas é o predicado. E as praias é o sujeito. O que é que acontece muitas vezes? A gente acha, ou a gente pensa, ou a gente imagina que o sujeito só pode ser quem? Só pode ser a pessoa, ou um ser humano, ou um animal, mas um ser com vida, ok? Não pode ser a garrafa, não pode ser a caixa de som, não pode ser o celular, não pode ser as praias. Pode sim. O sujeito já diz, termo sobre o qual o restante da oração diz algo. O restante da oração fala dele, fala sobre ele, ok? Existem alguns tipos de sujeito, mas não é o caso, a gente não vai estudar isso agora. Eu só quero que vocês vejam aí, para finalizar, essa chargezinha, né, que diz assim, o eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? O sujeito da oração aí, o menino diz, só pode ser um mané, por confiar
na honestidade dos políticos, mas não, aí é só uma piada. O sujeito da oração, nesse caso aí, seria o eleitor, seria o sujeito da oração, ok? Então, pessoal, esses são os nossos assuntos, os assuntos que irão cair na prova. Hoje à noite ainda, ou amanhã de manhã, eu vou colocar uma atividade para vocês responderem no caderno. E aí, na sexta-feira, a gente vai corrigir a atividade para tirar dúvida. Ou se tiver ainda alguma dúvida, ok? Eu vou colocar. Mas é para mandar para a senhora no Class? Não, não precisa mandar de volta, não. Tá? Tá. Não vai precisar mandar de volta, não. É só realmente estudar. Na hora eu vejo, na hora que eu for fazer, eu digo se vai precisar mandar de volta ou não. Mas a outra que eu fiz do 9º ano, eu não pedi para mandar de volta, não. Tá certo? Para não ter problema. Ah, professora, eu não consegui mandar, não. Porque não é uma atividade para nota. É uma atividade para testar os conhecimentos, ok? Com a aula, tem alguém ainda com alguma dúvida em relação a verbo, locução verbal, sujeito e predicado, processo de formação de palavras, derivação, que é prefixal, sufixal e sufixal ao mesmo tempo. Tem alguém com alguma dúvida nesses assuntos? Professora, Fala, meu amor. a senhora pode explicar o que sobre prefixal e sufixal? Que eu estou com um pouquinho de dúvida nesse assunto. Deixa eu só abrir aqui de novo o Data Show, isso que eu fechei, para te mostrar. Que como eu entrei quase no finalzinho, eu não peguei até explicando. Tá bom, não tem problema não, só um instante. Estão vendo aí o slide? Sim. Tá. Pronto. Voltar aqui. Ó. Processo de formação de palavras. Derivação. Existem alguns processos de formação de palavras. Por exemplo, o 8º está estudando derivação e composição, certo? Mas vocês estão estudando só derivação e a parte de prefixo e sufixo. Derivação, processo que dá origem a uma nova palavra a partir de outra. Prefixal, forma-se pelo acréscimo de um prefixo. Tudo que é pré é porque vem antes. Tudo que é sufixal ou sufixo é o que vem depois. Por exemplo, a palavra aqui, ó, por. Aí eu coloquei o prefixo contra. Todos esses que estão em negrito aqui é prefixo, ok? Tudo que está em negrito aqui, na frente da palavra, é sufixo. Então, através de um prefixo, eu formo uma outra palavra. Através de um sufixo, eu tenho uma outra palavra. E há algumas palavras, como a palavra feliz aqui e a palavra leal, que se eu botar um prefixo e um sufixo, eu tenho outras palavras. Olha aqui uma relação de palavras com prefixo. A partezinha preta é a palavra e a partezinha vermelha é o pré. Professora, vai até 4h20 essa aula, é? Meu amor, eu já estava terminando, a colega está com dúvida, eu vou voltar, mas eu tenho até 4h20 para terminar. Tá? Tá ok? Eu tenho o horário até 4h20 para terminar. Certo? Ó, desfazer, inalterar, reescrever, prever, subaquático. Todas essas partezinhas vermelhas aqui é o prefixo. Como do outro lado aqui, todas as partezinhas vermelhas é o sufixo. A palavra aqui original era livro. No sufixo, quando eu coloco quando eu coloco um sufixo em algumas palavras, eu tenho que fazer uma alteração de grafia. Já no prefixo, na maioria das vezes, não. Mas no sufixo, sim.
ok? Aqui seria a palavra livro. Eu coloquei eiro, ficou livreiro. Eu perdi o fonema O. Jornalista, não teve alteração. Lentamente, não teve alteração. Jeitoso, tá vendo? Era jeito. É uma alteração, na verdade, é a repetição do O, ok? Peraí, desculpa. Só um instante. Aí aqui, ó, casa, eu coloquei o sufixo inha, virou casinha, certo? E palavras derivadas, aí eu tenho as 3 modalidades. Eu tenho a palavra feliz com o acréscimo de prefixo, eu tenho a palavra feliz com o acréscimo de sufixo, e eu tenho a palavra feliz com o acréscimo de prefixo e sufixo. Então, em cada uma delas, eu formei uma palavra diferente. Com o acréscimo de prefixo, virou infeliz, com o acréscimo de sufixo, virou felizmente, e com o acréscimo de prefixo e de sufixo, virou infelizmente. Deu para tirar sua dúvida, querida? Deu. Certo? Obrigada, professora. De nada, meu amor. Ok? Então, vocês aguardem que eu vou postar lá a atividadezinha para vocês responderem, para testar. Ah, descobri o site que a Érica tirou as perguntas todinha. Ou descobri os sites que a Érica usou. Não vá atrás de resposta na internet de forma mais fácil, não. Porque quando você for fazer a sua prova, você não vai estar com a internet aberta, com não sei o quê. Vai estar com a internet aberta, mas você vai perder tempo. E a prova tem um limite de tempo. Então, responda mesmo, estude, responda da sua cabeça. Não vá atrás da internet procurando a resposta mais fácil, não, porque isso é uma forma de você não estudar, tá ok? Compreendido assim? Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Aguardem a atividade. Vocês recebem mensagem lá dizendo que foi postada. E respondam, tá bom? Respondam. Aproveite para responder o amanhã ou sexta-feira de manhã, para na sexta-feira de tarde a gente fazer a correção aqui juntos. Tá ok? Cheiro grande para vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa revisão de arte, tá bom? E para a semana nós faremos a nossa... Para a semana não, perdão. Sexta-feira a gente faz a revisão de geografia, tá bom? Para a semana é que vocês farão as avaliações, tá? Diga. Não, eu disse que tá certo. Pronto. O nosso tema, vocês sabem qual é o tema da nossa prova sobre história em quadrinhos, tá? Para quem tem um livro, tá? Vai estar na página 19 até a página... Deixa eu colocar salteado, porque tem algumas páginas que vocês não precisam estudar, né? 19, 20... Para quem tem um livro, tá? 19, 20, 22 e 23. 19, 20, 22 e 23, tá? História em quadrinhos, o nosso tema, tá? Quem não tiver o livro, é bom copiar, tá? Para quem não tem um livro de arte, vai estudar por aqui pelo chat e pelo qualquer coisa, se não conseguirem de jeito nenhum, vocês me avisem que eu coloco as fotos das páginas para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Mais tarde eu posso colocar isso para vocês, tá bom? Professor,
Então, a Vou falar. página de História em Quadrinhos vai da página 19 a 23, é? Agora não são todas as páginas não, porque tem algumas páginas de exercícios, tá certo? Por Tá isso que eu certo. coloquei 19, 20, 22 e 23, porque tem página aí que, por exemplo, a página 21 não precisa. Ela tá cheia. Oi, Professor, vou falar. o senhor pode mandar as páginas do livro? É porque eu não tenho livro. Pronto, eu vou mandar lá para as 6h30, 7h, eu mando no grupo do WhatsApp, tá certo? Tá certo, obrigada. Pronto. E aí, ó, as histórias em quadrinhos, ela começou, de fato, a ser registrada, né, por nós, seres humanos, há muito tempo atrás, porque quando os seres humanos, lá na Idade Antiga, né, já faziam seus rabiscos, né, em cavernas, a gente já tinha ali, simbolicamente, algo bem parecido com as histórias em quadrinhos, tá certo? Então, há muitos séculos atrás, os seres humanos, né, eram nômades, e o que é que tinha de fato para eles fazerem, né, para nos deixar como um verdadeiro testemunho, né? Eles eram nômades, ou seja, eles andavam muito porque eles precisavam de um melhor lugar, um melhor clima, com um melhor lugar para plantar e colher, tá? Um lugar que tivesse água, abrigo, tudo isso, né? E aí, ó, como eles não possuíam residência fixa, né, em suas andanças, quando eles saíam de um lugar para o outro, eles costumavam se abrigar da chuva e do sol em cavernas, e para registrar suas ideias e o seu dia a dia, tudo que eles faziam no dia a dia, eles utilizavam o quê? Algumas pinturinhas chamadas de pinturas rupestres, né? Pintavam nas paredes dessas cavernas. O que é que eles pintavam? A quantidade de animais que eles possuíam, né? Quanto eles colhiam, qual era o período, né, que eles contavam as luas. Cada lua cheia que ele contava era o período de um mês, que era para fazer simbolicamente, né, o tempo da colheita, tá certo? Esses temas retratados, né, nessas cavernas, nessas pinturas, eram bem variados. O que é que eles pintavam? Caçadas, os tipos de animais que eles viam, que encontravam, né, que caçavam, a marcação do tempo, eventos importantes como, por exemplo, eclipses, tá? Relações familiares, dentre outros, né? Vários temas eles pintavam. Os egípcios também faziam pinturas em seus palácios, registrando a vida e as ações do faraó, né? E aí, os egípcios também pintavam alguma ideia para nos deixar uma imagem, né, em pinturas, não escrita, mas em forma de pinturas, sobre a sociedade, sobre o que os egípcios viviam, tá? Os egiptólogos são as pessoas que estudam, né, sobre a história do Egito, até hoje analisam tanto essas figuras e essas ilustrações para tentar decifrar e descobrir o que é que elas representam. Já imaginou como seria bem mais fácil se em cada pintura dessa tivesse um balãozinho no texto, igual a um gibi, dessa forma aqui, ó? Seria muito mais fácil a gente interpretar o que eles deixaram para nós, né? Se fosse assim, ó, igual um gibi, todos nós já saberíamos o que é que mensagem eles quiseram nos deixar, tá? Como eles não deixaram, aí o que é que acontece? Até hoje, a gente fica tentando descobrir o que é que eles queriam nos dizer, deixando essas pinturas e esses símbolos em paredes de caverna, em paredes de palácios, né, de pirâmides, enfim. As histórias em quadrinhos são hoje, né, uma forma muito prática e divertida de narrar um fato, mas as histórias em quadrinhos também, em algumas delas, não precisam ter balões com falas. Algumas histórias têm apenas desenhos, né, que não precisa sequer um único balão para que a gente indique o que é que o personagem quer. Só com as expressões, né, e com as atitudes de cada
desenho, você já tem a ideia do que está se passando. Por exemplo, né? Você tem aí algumas histórias em quadrinhos que não tem balões, né? Com conversas. Por exemplo, o Mr. Bean. O Mr. Bean, ele não fala, tá? Ele só faz os gestos, tá? Os componentes das histórias em quadrinhos, vocês não podem esquecer, tá? Os componentes das histórias em quadrinhos são balãozinhos de fala, são esses balões aqui, ó, contendo a mensagem, né, de cada personagem. Só alguns componentes, né? Pode ter balão, pode não ter, depende do personagem. A maioria deles tem balões de fala, expressões faciais, né, que é aquela careta que o desenho faz para expressar algum tipo de sentimento, tá? E as onomatopeias, que são os símbolos de quê? Dos sons que a gente, porventura, iria ouvir em cada cena. Por exemplo, se a gente tiver um som de um trovão, por exemplo, você vai ter uma onomatopeia. Se você vê um latido na história em quadrinhos, vai ter uma onomatopeia au-au. Se você vê um trovão, vai ter lá um cabrum, né? Tudo isso é componentes de uma história em quadrinhos. Os balões. Os balões são caixinhas de texto para nos mostrar, ó, logicamente, o que os personagens estão conversando entre si, tá? Tipo de fala, né? O balãozinho tem que estar com aquela setinha no final apontada para o personagem, tá? E existe um tipo de balão para cada expressão. Existe um balão para fala, é isso aqui, ó, redondo. Um pontilhado, que é para cochicho. Existe esse aqui, ó, que é para ideia. Esse aqui, ó, que é para grito. Um de amor, em formato de coração. E esse aqui, que parece uma nuvem, em formato de pensamento, tá? Então, nós temos aí alguns tipos de balões. Agora, as expressões faciais, né? Vocês já sabem que é para indicar as emoções de cada personagem. Que emoções a gente pode ver na expressão facial de um personagem? A tristeza, a alegria, o medo, a raiva, né? A dúvida, tá? E as onomatopeias, que são aquelas palavrinhas bem interessantes. Por exemplo, som de um soco, soque. Algo quebrando, um copo, um vidro, uma janela, cresce. Um tiro, bang. Um trovão, cabrum. De pingos, né? Ping, ping. Tudo isso dá a ideia de que a gente está vendo, né? E ouvindo o som transmitido por essas onomatopeias. Olha elas aqui, ó. Então, são essas onomatopeias que fazem os sons das histórias em quadrinhos, ó. Soque, toing, som de mola, algo quebrando, crash, som de tiro ou explosão de fogos ou bomba, bang, algo pingando, ping, barulho de chuva e trovões, cabrum, tá? Tem outros, vocês, porventura, depois a gente pode trazer para o tema, né? Já que a gente está com pouco tempo, né? E aí, ó, as histórias em quadrinhos, elas precisam ter 3 componentes. Os personagens, com nomes, características, se ele é gordinho, se ele é baixinho, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, né? O nome de cada um, né? Se ele é zangado, se ele é triste, se ele é sorridente, se ele é alegre, né? Se ele é legal, se ele é chato. O lugar e o tempo onde essa história vai acontecer. O roteiro da história, que tem que ter o início, o meio e o fim, né? Aquela parte antes do fim, que todo mundo fica empolgado, querendo desesperadamente saber o fim.
No Brasil, nós temos dois cartunistas famosos, né? O Ziraldo, que criou o Menino Maluquinho, que é aquele rapazinho lá com a panela na cabeça, o capacete é uma panela, e o Maurício de Souza, que é o pai da Turma da Mônica, né? Um dos melhores quadrinhos. Eu estudei sobre eles em redação no ano passado. Oi? Eu estudei sobre os dois em redação no ano passado. Isso, muito bom. Na página 22, a gente vai ver agora os desenhos de animação, que são nada mais nada menos do que os desenhos animados, né? É você pegar o desenho, ou desenhá-los como cinema de bolso, ou simplesmente fazer stop motion, como Fuga das Galinhas, né? Ratatouille. Coraline. Isso. E você vai fazer o quê? Você vai dar vida ao desenho, né? Você tem um desenho de gibi, um desenho de uma folha, e você vai trazer vida para esse desenho, tá? Você vai ter alguns autores, né, de desenhos animados. O mais famoso de todos é o Walt Disney, né, pela quantidade de desenhos, né, e de personagens, né, aos montes, Walt Disney, tá? Você vai ter também nesse desenho como eu posso dizer, a arte gráfica, né? Ou seja, você vai utilizar o computador e vai fazer com que os movimentos, né, se realizem. Então, vocês têm alguns exemplos clássicos aí, por exemplo, existe uma técnica de computador com bonequinhos de massa de modelar, que é o stop motion, tá? Existe um próprio desenho que o próprio computador cria a dinâmica, os movimentos dos personagens, como por exemplo, né, Toy Story foi o primeiro filme com animação computadorizada, ou seja, todos os movimentos do desenho foram feitos pelo computador, tá? Que foi o primeiro Toy Story que foi lançado em 1995, tá? Ou seja, há 25 anos atrás, nós já tínhamos assim o primeiro desenho de fato bem legal e interessante, tá? Todo criado por computador. O stop motion, você faz a massa de modelar e você vai fazendo sucessão de movimentos na massinha e depois, quando você coloca em sequência, parece que o bonequinho, ó, se moveu, mexeu os olhos, mexeu a boca para falar, virou, mexeu os braços, andou, enfim, tá certo? Exemplo de stop motion, né? O primeiro deles, né, bem famoso, foi o stop motion Fuga das Galinhas, do ano 2000, tá? Então, em 2000 era lançado, há 20 anos atrás era lançado o Fuga das Galinhas, certo? E para a gente terminar hoje, a gente viu que as histórias em quadrinhos, elas podem ser escritas, né? Depois que elas saem do papel, né, das histórias em quadrinhos, né, popularmente chamadas de gibis, e ganham vida, se tornam desenhos animados. Hoje é muito comum a gente ver por aí o Capitão América, o Superman, o Homem-Aranha, o Aquaman, tá? O Quarteto Fantástico, tá? O Flash, um monte de personagens, né? A própria Mulher Maravilha, todos tirados de histórias em quadrinhos e agora são, né, super-heróis do cinema, tá? Para você ver como é legal dar vida a esses personagens de gibis, né? Tirar eles do papel das histórias em quadrinhos e trazer eles para a vida real, né? Como se fosse igualzinho a cada um de nós com superpoderes, né? E para a gente terminar, a trilha sonora, tá? O que é isso? É aquela musiquinha lá de fundo, ou que acompanha o movimento, o suspense, cada parte do filme, tá? A trilha sonora, ela pode ser a música ou também os conjuntos de sons, né? Incluindo os objetos sonoros e até alguns diálogos. Tudo isso é trilha sonora. O objetivo das trilhas sonoras, tá? Página 23, tá, pessoal?
O objetivo da trilha sonora é o quê? É você dar destaque às emoções transmitidas pelas imagens, enfatizando o enredo e as reações dos personagens. Ou seja, o que é que essas histórias em quadrinhos e os desenhos animados... História em quadrinhos bem menos, né? Porque elas estão no papel. Mas os desenhos animados, né, e os filmes precisam ter essa trilha sonora, né, que é para você acompanhar, muitas vezes, a ideia, né, a sequência de fatos que vai ocorrer no desenho. Tá? Então é muito comum você ouvir sons de orquestra, de barulhos, né, de bombos, tá? de algum tipo de barulho de uma orquestra sinfônica, né, de uma orquestra sonora, para que a gente acompanhe o que aquele desenho quer, de fato, nos trazer naquele momento. Ele caiu, vai fazer um barulho, né? A porta bateu, ele se assustou, faz um barulho. Então, cada tipo de reação dessa, você vai ter um encaixe musical sonoro para você dar um maior destaque para que o desenho não fique tão monótono, tão chato, certo? Por exemplo, aconteceu, como exemplo, né, eu já mostrei para vocês o desenho animado Fantasia, né, que é um desenho da Disney, né, que foi reorganizado em 1999. Ele é originário do ano de 1940. Fantasia é uma sequência de filmes do Mickey, tá? Para quem não conhece o Mickey e não sabe, o Mickey é de 1928, tá? O nosso Mickey, o nosso querido Mickey aí, já está um velhinho aí de 82 anos, mais ou menos, tá? Aliás, de 88 anos, né? Já está quase com 90 anos, tá? Quer ver? 1928, aliás, 92 anos. Né? 92 anos o nosso Mickey já está. Ou seja, daqui a 8 aninhos, o nosso querido Mickey vai fazer 100 aninhos, tá? Tipo 3D o quê? Os desenhos, os desenhos animados também, sim. A gente consegue ter desenhos animados também com movimentação em 3D, tá? E a animação desses dois filmes, do filme Fantasia, foi feita a partir de músicas clássicas, tá? Então você tinha a música, né? E aí você encaixava o desenho na música. Vejam que interessante, tá? Então, para a gente entender, né, e terminar a nossa querida revisão, o nosso tema será História em Quadrinhos, tá? Mais tarde eu vou enviar as páginas para vocês, né? Pode ser daqui a pouco, né, dependendo do que tiver para fazer. Aí o que é que acontece? Vocês vão ter a ideia da história em quadrinhos, quando começou, antes de termos história em quadrinhos no passado, já tinha algo parecido com história em quadrinhos, que eram as pinturas nas cavernas, as pinturas nos palácios egípcios. Depois, quando a história em quadrinhos de fato começou a surgir, né, de fato, e trazer para a nossa realidade, né, a partir de 1920, 1930, de fato, as histórias em quadrinhos ganharam, né, o mundo, tá? As histórias em quadrinhos começaram a literalmente, né, invadir o mundo, a se espalharem por todo o mundo. E aí, com o passar dos anos, com o aumento da tecnologia, os próprios desenhos foram sendo reorganizados, tá? Foram sendo reorganizados, eles foram sendo amplamente melhorados. Então, alguns desenhos que eram bem toscos ficaram bem bonitinhos, tá? Então, a gente teve esse tipo de organização também, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? História em quadrinhos, páginas... Professor, o senhor não vai fazer revisão no caderno, não, né? Não, infelizmente não tem como não. Só se você conseguir colocar aí, tá? Pronto, tá? O tema aí é histórias em quadrinhos, tá bom? Então, como a gente não está
em sala de aula, com pouco tempo, já que a gente tem pouquíssimas aulas, tá? A revisão no caderno de vocês, para quem quiser, né, dar uma copiada, depois eu vou enviar as fotos dessas páginas aqui, ó, para vocês estudarem. E aí, quem quiser fazer seu próprio mapa mental de estudos, pode ficar à vontade. Vocês é quem decide, tá certo? Mas, basicamente, vai ser somente isso, tá? Para vocês se organizarem. Os componentes das histórias em quadrinhos, os balões, as expressões faciais, as onomatopeias, o que é que uma história em quadrinhos precisa ter, o nome do personagem, né? As características físicas e psicológicas dos personagens, o lugar, o tempo que a história acontece, o roteiro com início, meio e fim, tá? Conhecer um pouquinho das histórias em quadrinhos brasileiras, né? Na nossa aqui, principalmente os dois principais cartunistas do Brasil, que são Ziraldo e Maurício de Souza. O Ziraldo, que é o pai do Maluquinho, Maurício de Souza, que é o pai da Turma da Mônica, tá? As próprias expressões faciais e as onomatopeias, ó, que estão aqui, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? E, no final de tudo, você tira das histórias em quadrinhos e traz vida, dá vida aos desenhos. Eles vão ficar desenhos animados, né? Os desenhos de animação. Pode ser em stop motion ou totalmente computadorizado. Pode ser em cinema de bolso, que é um desenho num bloquinho, onde você, ao folhear o bloquinho, parece que o bichinho está se movendo, né? Numa sequência, tá? E para terminar a nossa avaliação, a trilha sonora, que são as musiquinhas que acompanham os nossos desenhos, né? E não se engane não, é muito difícil, tá? A gente pensa que é fácil colocar trilha sonora no som, mas cada desenho ele tem que ter um devido cuidado para que a música combine com o desenho. Se não, já era. Se a música não combinar com a trilha sonora, ela pode simplesmente detonar o desenho e o desenho se tornar, né, chato, né, se tornar inconveniente, né, desorientado, desorganizado, por conta desse não casamento com a trilha sonora e o enredo, né, daquilo que o filme, que o desenho animado quer nos trazer, tá bom? Então, procurem, né, se quiserem ter uma ideia do que é isso aí, assistam um pouquinho algum desenho de stop motion, né, Fuga das Galinhas, Ratatouille, vocês sabem aí, todos esses bichinhos de massinha, tá? Massinha de modelar. Os que são feitos totalmente por computação, como Toy Story, né? Como o próprio Shrek. Deixa eu ver quem mais. Vocês podem ver também as trilhas sonoras, né, de alguns desenhos que tem muita trilha sonora, como por exemplo o próprio Pica-Pau, Tom e Jerry, Pernalonga. São desenhos que tem muita trilha sonora, tá? Muito conjunto de sons, som quando ele cai, som quando ele se assusta, quando ele vai bater, né, em outro personagem, quando ele vai apanhar, tudo tem um som, tudo tem né? Sempre tem aquele som, aquele eco, aquele barulho que acompanha tudo o que o bichinho faz lá no desenho animado, tá? O que o personagem faz em cada desenho, ele tem aí, tá, consigo, né, um som para ir acompanhando tudo o que ele faz, tá certo, pessoal? Então, mais tarde eu envio as páginas e aí vai ficar mais fácil, inclusive, principalmente para quem não tem livro, acompanhar para onde ler, por onde ler e fixar melhor e lembrar direitinho. E segunda-feira já será a nossa avaliação, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Até sexta, se possível. Queridos. Boa tarde, professora. Boa tarde. Quem é que está falando? Eu, Júlia. Ah, tá. Tudo bom, Júlia? Tudo. Vocês estão preparados, minha gente? Eita, a câmera estava desligada, desculpem.
Estão preparados para a semana que vem? As Não. provinhas. Chazinho com Camomila. Gente, ó, não vai estar difícil não, tá? Todas as matérias, nenhuma, eu falo por todos. Os professores, o desejo dos professores é que vocês consigam se sair bem nas atividades de vocês, consigam fazer as coisas de vocês direitinho, tá? Não precisa de... Professora, Oi. é simulado ou prova mesmo? Aí é prova, tá? O simulado foi feito, algumas matérias vocês não conseguiram fazer, não foi isso? Então, foi passada uma atividade. Essa primeira unidade, por conta da pandemia, Júlia, ficou da seguinte maneira: tirou uma das avaliações, porque foi problemas, Edivaldo. Por exemplo, daqui a pouco eu explico, né? Então, uma das avaliações dos alunos é atividade, prova e simulado, tá? Aí, o que aconteceu? Com a pandemia, a coordenação, juntamente com a direção, resolveu deixar somente, assim, a atividade, ou só 2 avaliações, simulado e prova, prova e trabalho, atividade e prova, atividade e simulado. Então, para aqueles colegas, está fechando, para aqueles colegas que não conseguiram fazer a prova, porque a gente foi de última hora, nós fomos pegos de surpresa, lembra? E aí tivemos que parar com tudo. Aí as provas fizeram algumas atividades. Eu me lembro que a turma do 7º C fez um trabalho de religião, não foi isso? Foi. Foi. Lá do Foi isso. discípulo. Isso mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não consegui entregar, mas já foi feito, só não consegui entregar mesmo. Eu consegui entregar. Todo mundo conseguiu entregar, não foi? Mas depois disso, você ainda não entregou a sua, não, Júlia? Não, não deu tempo. O seu trabalho está por aí. Tire foto e mande pelo Google Sala de Aula para você. Pronto, tire foto e mande pelo seu Google Sala de Aula. Porque aí eu já dou uma olhadinha. Certo. Viu? Para não ficar... Professora, Oi, Beca. tem gente no chat perguntando se a sua avaliação vai ser prova ou trabalho. Eu peguei, vai ser trabalho. Porque aconteceu muita coisa com a minha internet aqui. Geralmente, quando o tempo modifica um pouquinho, aí eu não estava coisa. Então, eu tinha preparado uma prova. Eu preparei uma prova, entendeu? E aí, quando eu preparei esta prova, ela está fácil, é de acordo com a história dos discípulos, tudo de marcar X. Mas aí, eu vou ver como é que... Eu digo a vocês, daqui para amanhã, daqui para sexta-feira, porque amanhã não vai haver aula, eu deixo lá. É só sobre os discípulos, gente. Não tem o que a gente ter medo, não. Dá para fazer uma boa prova e tirar uma boa nota, entendeu? Porque, como eu estava conversando com a Fabiana, eu disse, Fabiana, eu tive alguns trabalhos e alguns problemas com a internet, e aí eu não consegui instalar todas as aulas. Porém, as aulas que nós tivemos, que foi fazer aquelas atividades, responder aqueles exercícios, dá para vocês desenrolarem. Aí eu estou pensando em fazer assim, ó, caso não se saiam bem com as provas, com a prova, não tem as atividades do livro, a atividade do livro vai ajudar a complementar a nota de vocês. Entenderam? Porque aí fica bem melhor, eu acho. Para vocês, acho que vai ficar bem melhor do que vocês ainda digitarem, fazer pesquisa e tudo mais. Entendeu? Aí eu estou vendo aqui, daqui para sexta-feira, eu coloco no Google Sala de Aula. Será a prova mesmo, o assunto é esse. E é só aquele mesmo que eu acho que vocês receberam até os assuntos já, não receberam, não? Já. Sim. Vocês receberam, não foi? É só sobre os discípulos
que é aquele assunto do livro mesmo, né? Pronto. Aí, de sexta-feira, eu digo, ó, gente, vai ser isso, vai ser aquilo. Caso não dê para a gente fazer agora, quando acabar as provas, a gente marca o dia e a gente faz. Só a nossa turma mesmo. Entenderam? Mas vocês não vão ficar prejudicados, não, ok? Certo. Professora, posso Pronto. fazer uma pergunta? Pode sim, querida. Não é exatamente sobre o assunto, sim sobre a atividade. Certo, diga. É que eu enviei a atividade para a senhora, só que teve uma que eu enviei uns minutos atrasada, porque eu estava usando o celular da minha avó ainda. Aí minha tia precisou, eu mandei até mensagem para a senhora. Eu queria ver se a senhora viu essa mensagem explicando. Vi sim, pode ficar despreocupada, tá certo? Tá certo. Não se preocupe, não. Vai aparecer as notas de vocês vão ver tudinho lá direitinho, mas eu recebi. Quem ainda não conseguiu mandar aquele trabalho falando sobre a história do nascimento de Jesus, pode mandar ainda para mim. Não pode, o que não pode acontecer é vocês ficarem sem mandar para não ficar prejudicados. Agora, lembrando que essa colher de chá, minha gente, é só nessa primeira unidade, tá? Só a primeira unidade. Eu estou corrigindo, Bia, estou corrigindo, porque como é uma atividade atrás da outra, outras coisas, mas eu estou corrigindo. O que eu corrigi foi os trabalhos. Quem já havia me entregue o trabalho no período, né? Eu já corrigi, já botei as notas tudinho, mas A senhora sabe dizer se eu entreguei, não foi? Entregou sim, Beca, você entregou. Eu entreguei, professora. Entregou, Gabi entregou. Ah, tá, ainda bem. Está aqui um grupo de alunos que me entregaram. Os que não me entregaram, eu dei um recado. Se você não recebeu recado nenhum no Google Sala de Aula, seu nome não estava lá, é porque você entregou, tá? Agora, com exceção de Júlia, como eu não tinha visto Júlia, essas coisas, aí eu disse assim, eu me passei e não mandei, mas você pode mandar agora o seu Maria Leitão, deixa eu ver aqui, Maria. Porque na turma do sexto ano, eu mandei um recado para todo mundo do sexto ano. Não é possível que eu não tenha mandado para o... A gente vai fazer o seguinte. Professora, Bia está perguntando se ela entregou o dela, é porque o microfone dela não pega. Certo, eu vou dar uma olhadinha. Aí a gente vai fazer o seguinte, gente. Eu vou dar uma olhada, tá? E boto lá. Porque eu estou aqui com as provas, todas elas corrigidas. Aí eu digo, deixa eu só ver aqui, sexto, sétimo B. Sétimo B, vamos lá. Eu vou dizer quem foi que entregou. Arthur Guilherme. É sétimo C, viu, professora? Ah, é. É sétimo C. É porque eu estou pensando que é igual o ano passado. Não, não está aqui, não. Ui. Oitavo, nono. Oitavo, nono. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhadinha na outra pasta e depois eu digo a vocês alguma coisa. Combinado? É melhor, porque aí eu dou uma coisa concreta, uma resposta concreta, certo? Eu vou olhar nas outras pastas e aí eu digo a vocês. E aí a gente vê como é que ficou essa questão aí, tá? Mas eu mandei recadinho, certo, João? Que a turma da tarde... Ah, tá aqui, achei. A turma da tarde tinha entregue. Vamos lá. Eu vou dizer... Vamos lá. Ana Beatriz Mendonça. Essas são as pessoas que me entregaram, tá, gente? Ana Beatriz, Ana Luísa, Beatriz, Arthur Henrique,
Brenda Vitória, Eduardo Elisa, Edivaldo, Gabriela, João Vitor, Leonardo, Maria Eduarda Rani, Maria Rita, teve um aqui que eu não achei o nome, não foi isso, Isa? Foi. Teve um aqui que passei nome. Eu não pude entregar no dia que a senhora passou, no dia da sua prova, porque eu lembro que eu estava doente. Eu não fiz nem a de português, nem a sua. Pronto. Pedro Vitor, Rebeca Vitória, Juan Matheus, Thaís Gabriele, William Melo e Iane Gabriele. Pronto, foram esses que me entregaram o trabalho, tá certo? Fora que teve alguém, se alguém botou assim, ó, professora, eu tenho certeza que eu entreguei, tem um trabalho aqui que está sem nome, e eu não consegui identificar a letra de jeito nenhum, tá? Mas aqueles que não me entregaram, pode mandar ainda pelo Google Sala de Aula, beleza? Aí manda o mais rápido possível. Pode mandar até o dia da prova de religião. Passado disso, aí eu não Eu vou sei. mandar hoje. Ok. Tá certo, meu bem? Amanhã você já sabe que amanhã não haverá aula para vocês, né? Para ninguém. Porque. Em casa ia ter. Pensou que o quê? Pensei que já que eu estaria em casa, iria ter. Mas é porque não pode, não. Não pode porque é obrigatório. Mesmo tendo, assim, aula online, é obrigatório a escola fechar, não ter o suporte para dar para a gente tudo, entendeu? Mais por isso. Mas sexta-feira vai ter aula normalmente. E segunda-feira retornam nossas provas. Ok? Aí, se preparem, estudem, descanse um pouquinho, porque eu sei que mesmo a gente dentro de casa, a gente não descansa, porque a gente fica naquela tensão, acorda cedo, vai fazer prova, é aquela coisa. Eu acho que a gente cansa muito mais online do que indo para a escola, eu acho, porque em casa a gente divide nossa atenção com outras coisas, né? Então, vocês aproveitam e estudam, tá? Descansa um pouco, dorme um pouquinho até mais tarde, depois levanta, vai cuidar das coisas e vão estudar, para que façam uma boa prova, segunda-feira estejam preparados para a prova de vocês, tá certo? Quanto ao mais, um abração para vocês. Eu acho que essa é a última aula de vocês, né? É a nossa Sim. última aula. Pronto, então um abração para vocês. Professora, a Bia está perguntando se a senhora corrigiu o trabalho do e-mail. Acho que foi uma pesquisa. Foi uma pesquisa que eu passei, não foi? Não foi sobre os discípulos? Sim. Foi sim, ela está perguntando se a senhora corrigiu. É esse que eu também estou terminando de corrigir. Estou terminando de corrigir tudinho. Provavelmente, esse final de semana eu termine. Por isso que eu estou achando que é melhor vocês fazerem a prova de vocês. Sabe por quê? Porque nós tivemos atividade de livro, pesquisa, né? Atividade que valeu 2 pontos. Então, vocês têm atividades até demais. Dá para vocês desenrolarem direitinho. Não precisa ter medo, não. Com a pesquisa que vocês fizeram, vai dar para fazer uma boa prova? Entendeu? Aí, eu estou concluindo a correção, porque como a gente tem que, como a gente manda todo dia atividade e a gente não corrige em sala com os alunos, como a gente faz, recebi sim, Thaís. E aí a gente não recebe como em sala de aula, vamos corrigir hoje, todo mundo corrige, aí acaba acumulando, e a gente faz uma coisa aqui, outra coisa lá. Então, mas eu estou corrigindo e daqui para lá a gente vai ter essas informações. Tá certo, minha gente?
Um abraço. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma coisa? Não. Não. Então, um bom descanso para vocês, um bom feriado. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, professora, para a senhora Meus também. amores. E Tchau. se precisar sair, usem máscara, tá certo? Tá certo, tchau. Tchau, Tá tchau. certo. Fica com Deus, professora. Vocês também, queridos. Tchau. Tchau.